Bom dia, gente. 9 horas da manhã, dia 1º de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, que a gente está fazendo aqui por essas lives do Instagram. Esse é o nosso encontro de número 15 e a gente está vendo no momento o capítulo 3 desse livro. Essa live de hoje, gente, vai ser um tema super bacana. É um tema que me instiga muito e eu já assim escrevi diversos textos relacionados a essa temática. É um dos temas que mais me instiga, assim, me empolga para tanto para falar quanto para escrever, que é sobre o tempo e a ilusão que a gente tem com relação ao tempo. Nós criamos inúmeras ilusões em relação ao tempo e o bacana dessa temática, gente, é porque dá para fazer links, dá para fazer pontes com as mais diversas áreas, até mesmo com a física, né, que é uma das minhas formações, a minha primeira formação é em física, né, dá para fazer até pontes com a física, a relação do tempo, né, da relatividade que o tempo representa na nossa vida. Uma das coisas que eu acho bem bacana é o quanto a gente não percebe bem a passagem do tempo quando a gente faz algo que seja bom, que seja prazeroso, né? Por exemplo, às vezes eu estou aqui falando e nem me dou conta de que o tempo já está assim bem avançado. E aí assim é tão legal quando a gente percebe que o tempo tem a ver com isso, assim, a relatividade do tempo, né? E são das coisas que até antes de dar início mesmo assim a nossa leitura aqui hoje, falar isso para você como uma baita dica a respeito de se você está fazendo algo que tem a ver com a sua essência, com a sua alma, né? A relação de como você percebe o tempo passar. Se você faz alguma coisa que gosta mesmo, assim, que sente prazer, passa horas e você nem percebe que passou, né? Então, se você trabalha com alguma coisa assim que você nem percebe o tempo passar, maravilha, é sinal de que você está fazendo algo que tem relação com a sua essência, né? Eu vi aqui que meu amigo Elton entrou. Seja bem-vindo, Elton. O Elton é um cara maravilhoso, assim, com relação. Eu sei que ele faz algo que gosta, né? Ele trabalha com coisas de esportes. Eu tenho certeza que quando ele está trabalhando, ele nem percebe o tempo passar. Isso é muito bacana, gente. Essa é uma das concepções que a gente pode ter com relação ao tempo, né? E assim, antes de dar início, eu sei que o livro fala de outras coisas, mas é sempre bom a gente fazer essas pontes, né, com tudo aquilo que está relacionado com isso, né, que a gente possa se libertar dessa prisão que a gente constrói sobre o tempo com relação ao futuro e com relação ao passado. É isso aí, gente. Então, assim, antes de dar início, sempre fazer como eu tenho feito, agradecer, né, vocês que estão acompanhando esses estudos. Agradecer a galera que está assistindo depois que fica gravado no IGTV e o pessoal que também está acompanhando no canal do YouTube, Isaías Costa, ou nos meus podcasts, né, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, que é o Para Além do Agora. Né? Vocês têm todas essas opções, essas possibilidades de acesso. Eu estou deixando tudo isso salvo nessas plataformas, né, para que tenham diversas possibilidades de acesso. Então, feitas essas considerações, gente, podemos começar e aí eu vou pontuando as partes principais com outras reflexões, trazendo outras visões para que a gente amplie o que está sendo colocado aqui. A gente vai falar sobre essa coisa da ilusão do tempo. E aí sempre vem com um questionamento, começa com um questionamento. É praticamente impossível deixarmos de nos identificar com a mente. Estamos mergulhados nela. Como se ensina um peixe a voar? Né? É como se fosse uma coisa assim, né? Falar do impossível, né? E aí como é que ele responde? O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Isso aqui eu já comentei um pouco antes, gente, sobre a relação do tempo e da mente. É a nossa mente que cria a ilusão do tempo. Assim, o tema central dessa nossa live de hoje já foi respondido, tá com relação a isso. A nossa mente é que cria essa ilusão do tempo. E para poder a gente tirar essa ilusão do tempo, é preciso ir além da mente. É preciso acessar o nosso ser.
E aí ele diz: estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. São coisas que também já tinham sido comentadas antes. A memória é você viver no passado. A antecipação é você ficar projetando o futuro. Todas as duas coisas nos afastam do agora e faz com que a gente assim mergulhe nessa ilusão do tempo. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Essa palavra é muito boa, gente. Até no próprio livro ela vem colocada em itálico, né, para poder puxar ainda mais a sua atenção. Você permitir que o momento presente ele aconteça, o aqui e agora. Quando você permite, quando você dá permissão, olha como é bacana isso, gente. Quando você fala em permissão, automaticamente você está falando de não resistência e de aceitação. Tudo coisas que a gente já falou aqui. A permissão da vivência do agora é a não resistência e a aceitação do momento presente. E isso mostra que você está no caminho certo. E aí ele continua. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Olha como é bacana. O passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Ou seja, a gente fica nessa coisa da identidade do passado, a gente se prende na figura que a gente construiu de si mesmo, que é ilusória, ou então a gente fica achando que no futuro vai ficar melhor, daqui a tantos anos, aquela coisa que eu já falei antes, né, do quando eu fizer tal coisa, né, quando eu me formar naquele curso tal, quando eu encontrar o amor da minha vida, né, quando eu for promovido, eu vou ser feliz, a vida vai ter mais sentido. Tudo é ilusão, gente. A gente só consegue criar um sentido no agora. O único tempo que realmente existe, se a gente for falar sobre tempo, é o agora. E isso ele vai falar ainda mais detidamente em seguida. E aí vem outro questionamento. Mas sem o tempo, qual seria a razão da nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria, em vez de desperdiçá-lo. Aqui é interessante esse questionamento. Faz todo sentido o que essa pessoa está falando, porque é o pensamento da maioria, né? A gente às vezes fica achando que a gente está desperdiçando o nosso tempo, não, nosso tempo é precioso, vem aquele velho ditado do tempo é dinheiro. Essas coisas todas estão no pensamento dela. E olha o que ele diz, o Eckhart Tolle. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Isso é realmente precioso. Eu vou ler outra vez, gente. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele. Isso que é o agora. Isso é o que realmente é precioso. Quando as pessoas elas falam, não, o tempo é precioso, a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo, é disso que elas estão falando sobre o agora. A vida, na visão do Eckhart Tolle, é uma sucessão de agoras. Você tem, a cada instante, um agora acontecendo. Depois vem outro, vem outro e vem outro. E aí, nessa sucessão de agoras é o que a gente vai meio que configurando essa ideia de tempo. Mas ela é uma ideia puramente mental. Quando a gente começa a compreender isso, gente, assim, sobre o tempo ser o agora, a nossa percepção se amplia e a nossa consciência ela se amplia também. Espero que você esteja conseguindo compreender, né, o que ele fala.
E aí depois, o que que ele diz? Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Ou seja, quanto mais nos concentramos no tempo, no passado ou no futuro, mais nós perdemos o agora. É o que a maioria das pessoas faz. Eu faço isso também. Sempre lembrando de que quando eu falo qualquer coisa aqui, eu me incluo também. Longe de achar que eu estou em outro patamar, pelo fato de eu estar falando sobre esse livro, fazendo esse estudo aprofundado desse livro, eu caio nas mesmas coisas que todo mundo, gente. Eu faço isso até me colocando como sendo a primeira pessoa a estar aprendendo com isso. Né? Tenho sempre isso em mente, gente, que assim como todo mundo, passo por essas mesmas ilusões. Mas eu estou me mirando, né, no exemplo desse grande ser iluminado que é o Eckhart Tolle, para tentar ser um pouquinho mais parecido com o que ele faz na vida dele, né? Porque isso aqui que ele escreve nesse livro é o que ele vive na vida dele. Então a gente se mirando no exemplo dele, a gente pode aos pouquinhos ir aprendendo. E aí a gente ir se conectando com o agora, saindo dessa coisa do passado e do futuro. E aí ele continua. Porque o agora é a coisa mais importante que existe? Vem essa pergunta, né? Primeiramente, porque é a única coisa, o que eu já falei anteriormente, só existe o agora. E ele fala, agora é tudo que existe, o eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Essa frase final parece meio complexa, né? Mas ela dá para a gente compreender, porque quando ele fala de área atemporal e amorfa do ser, é porque o ser, gente, não está nessa dimensão material, assim. É por isso que ele fala sobre isso. O ser é a nossa dimensão mais profunda, que se conecta com o ser divino, com a nossa relação com esse Deus cósmico, né? Que é difícil até de definir. Não tem como a gente definir essa coisa mais grandiosa, sabe? E o que ele está falando é isso, que essa é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida conectada com o ser. Quanto mais a gente consegue se conectar com o ser, mais a gente está se aproximando dessa vida verdadeira. Então, você que está acompanhando esse estudo, procure buscar isso, né? Essa conexão com essa vida verdadeira. Se você está aqui e se você está realmente acompanhando para valer esses estudos, é uma prova de que você está buscando, de que é isso que você quer. Você já está como que cansado, né, dessa vida falsa, né, que fica presa nessas coisas do passado ou do futuro, né, que são essas maiores ilusões. São as ilusões que todos nós alimentamos, às vezes a vida toda, e não, assim, vivemos essa vida mais plena. Essa é a proposta, né, do Eckhart Tolle, que eu acho lindíssima, né? Aí depois vem um outro questionamento, gente, depois dessa parte, né? Esse questionamento diz assim: o passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Isso aqui é super coerente, né, o que é dito nesse questionamento. Só lembrando, gente, o que eu já falei algumas vezes aqui, que todos esses questionamentos que ele coloca no livro foram de pessoas que fizeram para ele em palestras que ele deu, né, em seminários pelo mundo afora. É tudo muito coerente, porque são perguntas feitas pelo lado racional. Então faz muito sentido, mas quando você vê por um lado mais profundo, que são todas as respostas que ele dá, aí vem os insights, né, de transformação para a nossa vida. Sempre são muito assim, sucintas as respostas,
mas sempre muito profundas, nos suscitam transformações, né? Se a gente souber internalizar o que ele está transmitindo, a gente consegue grandes transformações na nossa vida. Aí ele diz, ó, você ainda não captou a essência do que eu estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. Foi o que eu acabei de dizer. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Isso aqui é muito legal, gente. Quando ele fala só você pode, não é o você mente, é o você ser. Né? Quando ele fala do você, é o nosso ser interior. Só pelo nosso ser interior que a gente consegue compreender que o passado e o futuro são ilusões. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? E aí ele coloca: nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. Isso aqui, gente, é tão simples e ao mesmo tempo tão transformador, porque tira de nós o que a gente chama popularmente de noia, né? A pessoa fica noiada com o futuro, sendo que não dá pra gente saber o que vai acontecer no futuro. Por mais que a gente tente controlar, né, as coisas, não dá pra gente saber o que vai acontecer no futuro. A prova viva disso é a pandemia do coronavírus que nós estamos passando agora. Quem foi que imaginou, sei lá, no dezembro do ano passado, vivendo o Natal e tudo mais, que nós estaríamos todos, assim, quando eu falo todos, né, a maioria das pessoas que podem, né, estar em casa, confinadas, num período agora, já quase no meio do ano. Ninguém imaginava isso. Os planos e metas, né, de ano novo, é uma das coisas que às vezes eu até tiro onda, sabe? As pessoas elas fazem milhares de planos e metas para o ano. Tudo isso foi para o ralo, porque mudou. A situação mudou. Nós estamos em algo muito diferente agora, tentando entender o que está acontecendo. Muitas pessoas ainda nem começaram a compreender o que está acontecendo no mundo. Falando isso, até me lembrei, né, de um cara que eu acompanho sempre o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, que é o Gustavo Tanaka, né, um grande comunicador, escritor. Ele fala, né, que existe algo grandioso acontecendo no mundo. É uma das coisas que ele mais costuma falar. Existe, gente, algo de grandioso acontecendo. Só que é preciso ter sensibilidade para perceber essas mudanças, que são muito sutis, mas que estão acontecendo. A consciência coletiva, aos pouquinhos, ela está se expandindo. Mas, como a gente vive num mundo dual, a gente vive num mundo que tem, né, luzes e sombras, né? As trevas e tudo mais. Às vezes a gente pensa que está muito escuro, muita escuridão, mas no meio disso tudo existe a luz. A gente conseguir ver a luz que está no meio disso tudo é maravilhoso, né? Eu tenho procurado fazer isso, gente. Eu sei que está parecendo que está piorando a situação, mas no meio disso tudo existe a luz. E a gente conseguir colocar nosso foco, a nossa atenção para as coisas boas, é daí que pode surgir algo melhor. É isso que eu também digo para você que está me acompanhando. Esteja com a sua vibração positiva, porque quando você fica nessa vibração mais positiva, olhando para as coisas boas, essa energia ela tende a crescer, que são os nossos campos mentais, gente. Nossos campos mentais são muito poderosos. Eu ainda vou falar bastante sobre isso aqui ao longo desse estudo, mas eu percebo assim que as pessoas não têm muita compreensão disso. E aí muito facilmente se deixam abater, se deixam, enfim, achar que está tudo perdido, mas não está. Existe muita coisa acontecendo para essa evolução coletiva.
Então, que a gente seja parte desse processo. Você que esteja acompanhando, que entre nessa frequência e contribua nesse processo de evolução coletiva. Isso tem tudo a ver, gente, com a coisa do tempo, né? Porque quando você entra nessa frequência, você também está acessando o agora, esse poder do agora. E aí ele continua, ó, o que consideramos como passado é um traço da memória armazenado na mente, de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. É muito bonito o que ele está falando aqui, gente, porque quando a gente pensa sobre o futuro, né, as coisas que podem acontecer são só projeções mentais. Tem uma coisa que eu não falei, mas que precisa ficar clara, gente, que é até tipo, é uma frase que é muito conhecida, mas não tem um autor exato, assim, é de fulano de tal. Mas é uma frase muito verdadeira, assim, de que o futuro é um reflexo do nosso presente. Certamente você já ouviu ou leu essa frase em algum lugar, né? Ela não tem, assim, uma autoria muito definida. O futuro é um reflexo do presente, ou seja, quando você constrói o seu presente com consciência, né, sabendo aquilo que você está escolhendo para a sua vida, é normal que você tenha uma noção do que vai acontecer para frente. Porque você está construindo, entende? É como se fosse a construção de um prédio, de uma casa. Você vai colocando os tijolinhos, né, um por um, e você vai construindo essa casa, esse prédio. E aí você tem mais ou menos uma noção do que vai ser construído, de como que vai ser o futuro. Isso é possível, mas isso é diferente dessas projeções malucas sobre o futuro. Porque é essa coisa de um presente bem construído, naturalmente vai gerar um futuro que seja mais ou menos esperado. Entende? O que ele está falando é mais ou menos sobre isso, vai Castoli. Quando a gente vive o agora com consciência, o futuro vai sendo construído com uma sucessão de agoras. Percebe como é bacana essa visão? Você tem um agora, que você coloca toda a sua energia nele, depois vem um outro agora, um outro agora, um outro agora. Quanto mais você vive com consciência o momento do agora, o futuro, vai ser um novo agora, ele vai ser bom, vai ser algo positivo, porque você fez uma construção em consciência. Eu sei que isso é desafiante, gente, mas esse é o caminho para que a gente tenha assim, a possibilidade de viver um futuro bom, né, que não seja uma projeção maluca, né, cheia de ilusões, porque a consciência nos permite isso, a vivência em consciência permite que a gente vá construindo um futuro que seja reflexo dessa consciência. Essa frase que, como eu falei, não tem uma autoria definida, eu acho super verdadeira, né? De que o futuro é um reflexo do presente. Né? Isso até me fez lembrar de um texto que eu escrevi lá atrás, que acho que foi em 2013, se eu não me engano, falando de uma pessoa que eu gosto muito, né? Que já faleceu há alguns anos, que é o Padre Léo. Né? O Padre Léo era um cara super carismático, sábio, né? Engraçadíssimo. Né? Eu assistia muitas palestras dele, né? Anos atrás. E uma das coisas que ele comentava era sobre o câncer que ele desenvolveu, né? Porque ele tinha muita essa coisa de fumar e tal, e aí ele também bebia muito, essas coisas, e aí ele meio que ele construiu um câncer, né? E aí ele dizia, né, que eu não rezo a Deus para que ele me cure do câncer, eu rezo a Deus para que eu possa ter uma morte consciente.
Ele era assim, não é ipsilítere o que ele falou, mas era mais ou menos nessa ideia. Ele não rezava para Deus para que curasse do câncer, mas que ele pudesse ter uma morte consciente. Por que ele rezava dessa forma? Porque ele sabia, ele tinha consciência de que o câncer que ele construiu foi resultado de escolhas feitas lá atrás que foram prejudiciais para o corpo dele, né? Como, por exemplo, fumar muito, né? E aí, se você construir um câncer por conta de maus hábitos, seria no mínimo, né? Esperar demais de Deus, assim, né? Bem entre aspas, né? De que ele lhe cure. Porque não é por aí, gente. É isso que eu estou dizendo, fazendo esse link, né, do Padre Léo com relação ao que eu estou falando agora. É muito bacana esse link, porque o futuro dele foi construído a partir de escolhas que foram feitas antes, que foram prejudiciais para o corpo. Por isso, gente, a importância da gente ir buscando ter mais consciência, porque ao buscar ter mais consciência, a gente vai tendo escolhas melhores. Eu até falei um pouco sobre a questão dos vícios, né? De que quando a gente vai crescendo em consciência, essa coisa dos vícios, assim, principalmente os vícios mais comuns, a gente vai naturalmente jogando fora, a gente vai se libertando deles, vão perdendo sentido, sabe? Eu vejo tanta gente, assim, até amigos meus, assim, que seguindo esse caminho, né, mais de espiritualidade, né, de autoconhecimento, como Endel, né, que tinham muito essa coisa de, por exemplo, ir pro barzinho toda semana, ou então tinham muito essa coisa de fumar, ou enfim, esses vícios comuns, e simplesmente passou. Ou então a questão da carne também, né, de serem carnívoros assim, vorazes, de repente, de uma hora para outra, essa vontade diminuiu. É muito comum isso acontecer, porque ao entrar no processo de mais conscientização, a gente vai tendo mais, tipo, consciência até do próprio corpo, daquilo que pode fazer bem para o corpo ou não. Então, se está fazendo sentido, né, para você que está ouvindo, acompanhando, é por conta disso, né, de que quando a gente acessa esse campo mais do ser, né, dessa consciência mais expandida, naturalmente o corpo fala aquilo que ele gostaria de ter como saudável, entende? E aí a gente vai aos pouquinhos se libertando até mesmo de hábitos nocivos, né? Então, isso que eu comentei sobre o Padre Léo é fantástico. Ele era um cara muito consciente, né, de que seria, no mínimo, tipo, abusar da boa vontade de Deus, né? Querer que o curasse de um câncer que foi construído por maus hábitos ao longo de muitos anos. Que a gente possa ter essa consciência de que o futuro vai sendo construído a partir das nossas escolhas. Quanto mais a gente faz escolhas bem feitas, escolhas conscientes do aqui e agora, mais o futuro vai se mostrando como algo bom, algo bonito, algo positivo. Então, leve isso para a sua vida. Aí ele continua. Esse aqui já é o finalzinho dessa sessão. Ele diz assim: a essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. Ou seja, que ele termina essa sessão é mais ou menos o que eu estou falando agora, né? De que quando você acessa essa dimensão do agora, que está relacionada com o nosso ser, tudo fica mais bonito, né? Tudo fica vivo, irradia energia que emana do ser. Então, busque isso para a sua vida, né? E assim, antes de concluir essa live de hoje, gente, eu queria trazer a visão de um cara que eu admiro imensamente, né? Eu já falei dele várias vezes aqui, que é o Rubem Alves. A visão do Rubem Alves sobre o tempo era linda, gente, era até poética, sabe, a visão dele. E o Rubem Alves, ele falava do tempo como algo assim que era meio que escorregadio, né? E que o tempo pode ser contado de duas formas, através do tempo do relógio, né, que é chamado de Cronos, e através de um outro tipo de tempo, que é o tempo do coração.
que é chamada de Kairos, né? E aí eu vou ler aqui um trechinho, né, de um texto dele para concluir, né? E sempre lembrando, gente, que eu vou colocar lá na descrição do YouTube esse texto, caso você queira ler, né, compartilhar com seus amigos, né? Fique à vontade para isso. E aí é um texto que fala sobre essas duas visões sobre o tempo. Vocês vão gostar muito, gente. Eu vou ler agora aqui. Ó, o tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. Os gregos, mais sensíveis do que nós, tinham duas palavras diferentes para identificar esses dois tempos. Ao tempo que se mede com as batidas do relógio, embora eles não tivessem relógios como os nossos, eles davam o nome de cronos. Daí a palavra cronômetro. Só lembrando, gente, que cronômetro é essa medição do tempo em segundos, minutos, milésimos de segundo, que vem dessa coisa do cronos. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Ele continua: o pêndulo do relógio oscila numa absoluta indiferença à vida. Com suas batidas vai dividindo o tempo em pedaços iguais. Horas, minutos, segundos. A cada quarto de hora soa o mesmo carrilhão, indiferente à vida e à morte, ao riso e ao choro. Agora os cronômetros partem o tempo em fatias ainda menores, que o corpo é incapaz de perceber. Centésimos de segundos. O que eu posso sentir num centésimo de segundo? Que posso viver num centésimo de segundo? Diz o Ricardo Reis, no seu poema Mestres São Plácidas, que todo dia rezo: não há tristezas nem alegrias na nossa vida. É estranho que ele diga isso, mas diz certo. O tempo do relógio é indiferente às tristezas e alegrias. Há, entretanto, o tempo que se mede com as batidas do coração. Ao coração falta a precisão dos cronômetros. Suas batidas dançam ao ritmo da vida e da morte. Por vezes tranquilo, de repente se agita, tocado pelo medo ou pelo amor. Dá saltos, tropeça, trina, retoma a rotina. A esse tempo de vida os gregos davam o nome de Kairos, para o qual não temos correspondente. Nossa civilização tem palavras para dizer o tempo dos relógios, a ciência, mas perdeu as palavras para dizer o tempo do coração. Cronos é o tempo sem surpresas. A próxima música do carrilhão do relógio de parede acontecerá no exato segundo previsto. Kairos, ao contrário, vive de surpresas. Nunca se sabe quando sua música vai soar. Rubem Alves. Essa visão dele, gente, é maravilhosa, né? Do tempo do Cronos, tempo do relógio e o tempo do coração, o Kairos. Esse tempo do coração, gente, dá para fazer essa associação com esse tempo do agora, né? Do Eckhart Tolle. Essa ponte é linda de fazer, porque o coração é o que tem essa conexão com o nosso ser. E o Cronos, esse tempo mecânico, esse tempo do relógio, tem relação com a nossa mente, que é muito inferior se comparada com o nosso coração, com o nosso ser. É o que eu já falei inúmeras vezes, o que a razão não alcança, o nosso sentimento, o nosso ser, o nosso coração, a razão não alcança. Esse tempo Cronos do relógio não alcança também. Então que a gente possa cada vez mais alimentar dentro de nós essa vivência do agora, para que a gente, de coração, né, levando para a linguagem do Rubem Alves, possa viver esse Kairos. E esse tempo do Kairos, ele não se mede, não tem como a gente medir. Ele se sente, é o nosso corpo, né, é a nossa vibração que vai meio que percebendo esse tempo, que é muito diferente do tempo do relógio. Então, quando a gente acessa isso, a vida ganha cor, a vida fica muito mais colorida, fica muito mais bonita. Então você que esteja acompanhando, experimente isso, né, de entrar mais nesse tempo do Kairos, né, para que através dele a sua vida fique mais bonita, né, tenha mais sabor, né. E uma coisa que eu acho bem legal, gente, antes de
de fechar essa live de hoje é que existem pessoas que às vezes não vivem muito tempo, mas que vivem uma vida muito intensa, uma vida cheia de sentido. Às vezes existem pessoas que vivem 100 anos, mas boa parte deles foi meio na inconsciência. E aí vem esse questionamento. Quem será que viveu mais e viveu melhor? Às vezes a gente tem a ilusão de que uma pessoa que viveu por muito tempo, ela teve uma vida maravilhosa, ela teve a oportunidade de viver muito mais coisas. Eu discordo disso. E uma das pessoas que me leva a ter mais fundamento em relação a isso foi um dos maiores poetas que o nosso mundo já teve, que foi o Khalil Gibran. O Khalil Gibran, que escreveu uma obra fantástica, né, chamada O Profeta, que até hoje é um dos maiores best-sellers, né, de linguagem poética, né, que supera a maioria de livros conhecidos, né? Esse autor, Khalil Gibran, ele morreu aos 48 anos. Mas ele teve uma vida tão profunda, uma vida tão bem vivida, que às vezes você fica se perguntando, será que se ele tivesse vivido mais tempo, teria feito muita diferença em termos assim do que ele deixou de legado? É muito bom a gente se questionar isso, porque mais importante do que você ter uma vida muito longa é você ter uma vida que tenha valido a pena, uma vida cheia de sentido. Isso tem a ver com esse Kairos que eu falei agora, né? O Khalil Gibran, só por essa obra O Profeta, né? Que nossa, ela tem um mundo de reflexões, assim. Ela é um bálsamo de reflexões. Ela é muito parecida em termos de reflexão com esse livro que eu estou estudando com vocês, O Poder do Agora. Muito profundo. E aí, ele descobriu esses maiores segredos da vida e tudo mais, vivendo nesse período que, se você observar, né, se você realmente analisar, parece realmente pouco, né? Ele morreu relativamente jovem, mas existem muitas pessoas que tipo, viveram o dobro que ele, mas não conseguiram acessar nem um terço da consciência que uma pessoa como ele atingiu. Então, fica essa coisa assim, será que ele viveu pouco, né? A professora Lúcia Helena Galvão, né, que inclusive até recomendo, gente, a professora Lúcia Helena Galvão, ela fez no YouTube, tipo, de uma forma semelhante a essa que eu estou fazendo aqui, um estudo desse livro, assim, vendo capítulo por capítulo, lendo a obra toda, analisando frase por frase do profeta. Você coloca lá o profeta Nova Acrópole, você vai cair nesses vídeos, né? Se não me engano, são 25 vídeos, vai 24, que ela faz capítulo por capítulo, a análise, né? É o estudo dessa obra magnífica do profeta. E aí fica, né, fica essa reflexão, eu quero um questionamento mesmo, eu estou lançando isso como um questionamento para você que está acompanhando. Será que a vida mesmo bem vivida, essa vida que se estende por muito tempo, a meu ver, não. A vida que faz mais sentido é aquela que pode até mesmo cessar, né, cedo, mas que foi muito bem vivida. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões todas. Claro que tem muito mais de visões que a gente pode ter sobre isso. Com certeza, mais para frente nesses estudos eu vou trazer outras visões a respeito do tempo. Né? O tempo é o tipo de tema que você pode ir muito longe, falar de coisas das mais diversas. Então, aguardem que nós vamos ter muitas coisas bem interessantes ainda para ver dentro dessa relação sobre tempo, a ilusão do tempo. Nos próximos estudos, mais para frente, nós certamente vamos ver essas novas abordagens. Então é isso, gente. Um grande abraço e nos vemos no próximo estudo amanhã.